Continuando a falar sobre o Deus a quem nós adoramos, eu quero falar hoje tratar hoje sobre o ponto de que Ele conhece os nossos corações. Há um hábito entre nós, eu não sei bem a origem disso e também não me importa agora, de cruzar os dedos. Certamente a origem disso não deve ser muito nobre, mas me importa apenas usar superficialmente o exemplo. É de que você vai dizer algo que você não acredita e você cruza os dedos, né? Isso desde criança, a gente aprendia isso, a brincar desta forma, dizer, que prazer em tê-lo aqui, mas com os dedos cruzados para dizer, como se quiséssemos dizer, não é um prazer nenhum recebê-lo. Fica mais, mas cruzando o dedo para que a pessoa fosse embora. Meus irmãos, independentemente do valor desta brincadeira, e se ela deve ser mantida ou não, eu estou usando essa figura apenas para dizer que Deus conhece os nossos corações. Nós não podemos cultuar a Deus dizendo coisas verdadeiras a respeito dele, mas com os dedos cruzados. Não se atenham apenas à figura do dedo cruzado, mas à ideia. Em Malaquias 1, 6 e 7, nós lemos algo que é decorrente da nossa reflexão anterior. Olha o que Deus diz por intermédio do profeta. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu culto, ou melhor, desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Observem aqui, há uma ironia, de certa forma, dos sacerdotes, perguntando a Deus como se fossem inocentes, no que nós desprezamos o teu culto, mas os atos das suas ofertas eram atos desprezíveis. Oferecer a Deus pão imundo, oferecer, aliás, pão duro, pão velho, pão adormecido. Quando eles assim faziam, eles estavam pegando o melhor para si, estavam dizendo, olha, o altar de Deus não vale nada. É negar a própria vivacidade de Deus, que já tratamos, é um Deus vivo. É negar o fato de que Deus está presente, de que Deus se manifesta. Então, eles ofereciam ao altar um pão velho, um pão imundo, e ainda perguntavam, do que temos profanado? Deus conhece os nossos corações. Deus sabe as nossas intenções e as nossas motivações. Mais à frente, ainda em Malaquias, capítulo 2, verso 17, Deus volta a carga sobre isso. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais. Reparem, Deus volta ao mesmo tema, nisto que pensais. E o que eles pensavam? Qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Eles negavam a providência de Deus, o governo de Deus sobre a história, sobre a vida do povo, inclusive. Dizendo, olha, quem faz o mal é que vai se dar bem. Eu sei que muitas vezes, olhando a história, nós temos esta sensação. Outros servos de Deus tiveram também as sensações assim. Você pode ver isso no Salmo 10, no Salmo 37, no mais conhecido nesse aspecto, o Salmo 73. Mas, meus irmãos, nós não podemos oferecer a Deus um culto marcado por uma indiferença ou por uma dúvida quanto à seriedade, à santidade, à justiça de Deus. Nós não podemos fingir que estamos cultuando a Deus. Nós devemos adorar em verdade, sabendo, como diz o Boyce, que nossos corações são livros abertos diante de Deus. Então não tentemos disfarçar o nosso culto. Não tentemos maquiar o cadáver que está dentro de nós. Mas devemos pedir a Deus que santifique o nosso culto,
que aqueça os nossos corações, que nos transforme, porque muitas vezes nós estamos, de fato, muito indiferentes a tudo aquilo que estamos fazendo e nós pensamos enganar a Deus ou que Deus se agradaria apenas daquela formalidade, ou simplesmente nos ausentarmos do culto. Essas atitudes são erradas. Nós devemos lutar para oferecer a Deus um culto agradável a Ele e confessar a nossa dificuldade, a nossa ambiguidade, a nossa dispersão, tantas vezes, intelectual, as nossas angústias. Confessar diante de Deus. Deus sabe o que somos. Nós não podemos enganar a Deus ou cruzar os dedos diante dele, como querendo trapacear diante de Deus. Que Deus nos ilumine, nos console, nos dê discernimento e nos dê alegria em servi-lo. Que Ele mesmo purifique o nosso coração. Que Ele nos abençoe. Amém.